lá nos arquivos, no recording, tá? Vai ficar gravada lá. Agora, essa aula de sábado, é melhor vocês perguntarem para a coordenação se ficou gravado ou não, se teve a aula ou não, tá bom, gente? Pessoal, eu vou... Pode falar, Maria Cristina, você levantou a mãozinha? Eu vou abrindo o slide, aí você pode ir falando Oi, comigo. bom dia, professora, foi sem querer, perdão, desculpa. Ah, não tem problema. Muito obrigado, Pro. Já abriu o chamado, Alice? Então, tem que abrir o chamado, gente. Eu acho legal vocês abrirem o chamado e pede para o representante de sala falar com a coordenação para dar uma reforçada. Aí eu dou uma reforçada daqui também. Eu falo com eles que alguns alunos estão sem acesso ao AVA. Mas o que eles vão falar é para vocês abrirem chamado, tá bom, gente? Tá legal? Certo? Tá bom, professora. Muito obrigada. Um bom dia e feliz Dia das Mulheres a todas nós. Feliz Dia das Mulheres, você também, Alicia. Alicia, o problema está acontecendo com você também? Professora, eu sou aluna já antiga, né? E eu não tenho nenhuma matéria para poder fazer questionário, nada, não atualizou nenhuma matéria no ambiente virtual. E eu vou levar 6 matérias esse semestre. Eu até passei para a coordenadora já. No seu caso, você não está com problema na matrícula, porque se não entrou nenhuma matéria para você... Ó, eu tô colocando o que vocês me mandaram aqui, um RA. Alice, se não entrou nenhuma matéria para você... Ó, Diego, tô te inserindo aqui. Se não entrou para você nenhuma, tem que ver aí sua matrícula. Não, está certo, professora. É só no ambiente virtual mesmo que eu não consigo verificar nada do material, nem essas coisas, só minhas matérias antigas que eu tinha. Mas, assim, com relação ao horário e as matérias que eu tenho, aparece tudo certinho. Só quando eu entro no ambiente virtual para querer ver as tarefas, questionários, não aparece nada. Só a matéria EAD. Eu entendi. A gente tem que acertar isso. Eu vou ficar aguardando, professora. Não aguarda, não. Abre o chamado e comunica a coordenação, tá? Sim, já fiz isso. Já abri o chamado e até passei para a minha coordenadora, porque eu não sou a única, né? Não, então, eu sei. Tem muitos aluno alunos que está assim mesmo, os da noite. Pessoal, vocês estão vendo o meu slide que eu estou disponibilizando aqui? Sim, professora. Sim? Legal. Gente, aqui vocês me perguntam, um joinha, eu vi o joinha de vocês, vocês estão ficando muito fofos. Gente, você perguntou para mim quanto tempo leva, né, Caroline, quando você abre o chamado, eles pedem 1 semana, são 5 dias úteis para responder, tá? Eles pedem 5 dias úteis. Então, eu entendo que está acontecendo isso com vários alunos também, tá? Por isso que eu estou pedindo que todo mundo abra o chamado e que a representante de sala comunique a coordenação, tá bom, gente? Mas eu vou falar para vocês que vocês têm até o dia 14 de abril para responder o questionário da unidade 1 e 2. Vocês têm até o 14 de abril, tá bom? Então, aí vocês comunicam. Gente, vamos conversar um pouquinho? Vamos? Então, semana passada, eu já passei para vocês, né? A gente passou o dia da prova, como é que vocês tinham, né? Que a V1 vai valer 8, que 2 pontos são dos questionários do ambiente virtual, né? Aí a gente conversou já tudo isso e a gente falou um pouquinho da definição do que era saúde, o que era doença. Isso foi na aula passada, né? Falei para vocês o que era saúde, o que era doença. A gente falou um pouquinho da questão da prevenção. Então, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Vocês lembram? Se alguém falar que lembra, eu ganhei meu Dia da Mulher hoje. Vocês me falarem que vocês leem. Ai, tem um monte de gente me dando joinha. Nossa, ganhei meu dia agora. Se vocês falarem que vocês lembram da conversa da semana passada, hoje eu ganhei meu dia. Obrigada, gente. Aí, ó, vocês são os amores mesmo, viu?
Então, gente, vocês lembram? Então, tá ótimo. Sempre que a gente falou de prevenção primária, que é vacina, saneamento básico, né? Que era aquela parte que entrava educação da saúde, que era o processo de conscientização, né? Entrava a parte da gente ter da parte da promoção da saúde, né, que eram os exames preventivos, né? Então, a gente conversou sobre tudo isso na semana passada, né, pessoal? E hoje a gente vai continuar com uma parte bem legal, e uma parte, pessoal, que, na verdade, saúde coletiva está muito relacionado às ações do governo, principalmente no Brasil, onde a saúde coletiva ela é pública, né? Então, em outros países em que é privada é diferente, mas aqui envolve muitas ações do governo, né? Então, a gente tem que estar muito ligado a essas ações, né? Que é um pouquinho do que a gente vai discutir e que a gente vai comentar aqui nessa aula, tá? Então, pessoal, só para a gente dar uma retomada. A gente tem três teorias, né, que envolvem a relação do homem com o conceito de saúde. Vou falar um pouquinho disso antes de falar de saúde pública, tá? Então, são três conceitos que foi evoluindo ao longo aí do tempo. Então, a gente tinha a mágica, que é o primeiro, que é o quê? Que estava relacionado, eles relacionavam doença com um castigo, era uma coisa do demônio, era um castigo dos deuses. E aí, como é que você cura um castigo dos deuses? Com magia, com fenômenos sobrenaturais. Até hoje tem gente que acha que doença é um castigo que recebeu, né, gente? Mas antigamente eles relacionavam isso, aquele mal-estar que você estava sentindo, às vezes uma febre e tal, ele não era visto como uma enfermidade que veio causada por um vírus, bactéria, alguma doença. Eles achavam que era um castigo, né, que você estava recebendo dos deuses. Então, como é que você cura isso? Fazendo pagelância, com fenômenos sobrenaturais, tá? Depois, a gente teve uma aceitação da doença, que é o que a gente chama aí da relação ingênua. Porque aí você fala assim, olha, o homem nasce, cresce e morre. Faz parte do ciclo vital você morrer. Então, a doença faz parte do seu ciclo de vida, entenderam? Essa chama a fase ingênua, tá? Ele trabalha com essa ideia do ciclo vital, nasce, cresce e morre, tá? Então, essa é a ideia que a gente chama de ingênua, né? Que consiste num ciclo natural da vida. Hoje em dia, a gente já tem mais estudos, mais pesquisas, e a gente já tem uma consciência maior de que as doenças, elas são causadas por agentes patogênicos, que são agentes que causam doenças, como bactérias, vírus, protozoários, né? E que a gente tem como tratar isso, né? Então, hoje a gente tem uma análise, uma reflexão de saúde e doença e de causa e efeito, que é bem diferente da ideia que aquilo a gente tem que aceitar que é um ciclo natural, ou da mágica, que isso veio como um castigo dos deuses, né? Então, hoje a gente tem essa fase que a gente chama de crítica, que é essa reflexão que a gente faz com relação à saúde e doença, né? E que está relacionada a agentes etiológicos. O que são agentes etiológicos? São esses que causam doenças. Então, é o que eu falei, o vírus, bactérias, são agentes etiológicos, agentes patogênicos, agentes que causam doenças, né? Então, a gente hoje sabe que existe esses agentes que causam doenças, e a gente hoje tem uma preocupação maior com nossos hábitos, o que você come, a gente já falou na aula passada, né? O pessoal hoje está numa fase aí de má alimentação, né? Até tinha aluna da nutrição, né? A gente falou da importância de uma alimentação correta para uma boa saúde, né? Então, hoje a gente tem uma preocupação com hábitos de não ser sedentário, o sedentarismo também é péssimo, né? Então, a gente tem
mudança de hábitos hoje, de ter uma boa alimentação, de não ser sedentário, a gente tem uma preocupação com a prevenção, fazer, por exemplo, você fazer o Papa Nicolau, faz exame de mama para ver, né, se você tem, os homens fazem de próstata, né, para tentar detectar o câncer antes de que realmente ele esteja numa fase avançada, né, pessoal? Então, a gente tem se preocupado com os hábitos da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem pensado em evitar as doenças, né, na causa e efeito que esses agentes trazem para o nosso organismo. Então, hoje a gente vive essa fase. Então, eu só queria lembrar vocês das três fases que a gente teve com relação ao conceito de saúde. Pessoal, vocês lembram que a gente falou que saúde é quando você não tem enfermidades, então seria a falta da doença, seria saúde, né? E você ter mais o quê? Bem-estar físico, né? Bem-estar mental. Vocês lembram que a gente falou de estresse, depressão, né? E o bem-estar, né? E a qualidade de vida. Vocês lembram? Ó, tá aqui, ó. Vocês lembram que a gente conversou isso? Lembra? Eu tô adorando esses joinha, viu? Tô até acreditando que tá todo mundo. Ó, quanto joinha! Tô até acreditando, viu? Vocês são os amores. Vamos lá. Sim, a Patrícia. Olha, eu quero só ver. Daqui a pouco eu vou chamar a Karen e a Patrícia para falar para mim o que é saúde e o que é doença. Essas meninas estão demais hoje. Aqui é Dia da Mulher, essas mulheres estão arrasando na aula. Olha, Dia do Homem, eu vou chamar só os homens para responder. Você não estava na aula presencial, mas não teve aula presencial, Laís. Pelo amor de Deus. A aula que você quer dizer, Laís, é a aula da semana passada virtual, né? Patrícia está... Foi aula presencial com o Fábio. Você estava com o Fábio, estava em boa companhia. Estava com a coordenação, estava boa companhia também, ele estava explicando para vocês. Mas eu estou retomando um pouquinho o assunto da aula passada por causa disso, tá bom, Laís? Ok, obrigada. É porque a gente, na aula passada, falou o que era doença e o que era saúde. Então, eu estou até falando um pouquinho, porque teve gente que perdeu a aula, né? Eu estou até retomando um pouquinho aqui o conceito da aula passada, para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Mas aí depois vocês dão uma olhadinha no slide, vocês dão uma olhadinha na aula gravada, aí vocês acompanham fácil, tá? Mas eu só estou dando até uma repassada aí para vocês não ficarem perdidos, mas vocês não vão ficar. Então, gente, a gente estava falando, né? Quem define o que é saúde, o que é doença, que eu estou seguindo, é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, que definiu que saúde é a falta da doença, e quando você tem um bem-estar físico, que você não tem nenhuma enfermidade, o bem-estar social, que é com relação a um bom saneamento, né? Tá num lugar sem problemas de doença, lixão, tudo isso, né? E um bem-estar mental, que é o fato aí do estresse, depressão, esses problemas que a gente falou, que a gente tem que ter um equilíbrio mental, um equilíbrio. Você tem que ter tolerância com as outras pessoas, né? Então, a gente tem que saber conduzir nossas emoções, isso é um equilíbrio mental, tá? O social é você ter moradia, a pessoa precisa ter um lugar decente para morar, né? A gente conta no social com uma distribuição de renda equilibrada. Você não pode ter, igual a gente tem hoje, uma faixa da miséria gigantesca, né? Pessoas vivem na miséria, sem o que comer, e eu fui ler o chat, já não consigo ler o chat e falar o assunto ao mesmo tempo. Danilda, ok, não tem problema que vocês estavam na reunião com o Fábio, eu estou retomando aqui um pouquinho, você vai conseguir acompanhar, tá bom? Fica tranquila. Então, o social entra muito saneamento, tá? Lugar para morar, distribuição de renda.
e o bem-estar físico, né? Um órgão sem ser afetado por nenhuma doença. Gente, agora eu quero saber aqui quem consegue ter esse equilíbrio. Agora, no meio desse coronavírus, todo mundo aí preocupado em pegar a doença, e vai morrer, se não vai, perdendo pessoas da família, amigos, né? Você consegue, pessoal? Vocês acreditam que é possível esse equilíbrio físico, mental, esse bem-estar social? Vocês acham que tem condição? Vocês acham que alguém consegue viver todos esses aspectos na vida? Porque você é um ser humano, você não é perfeito. Você não vai conseguir ter o equilíbrio físico, quer dizer, você não pode ter... Tem gente que tem doença crônica, eu acho que aqui na sala vocês são novinhos, mas tem gente que tem diabetes, tem gente que tem problemas cardíacos, tem que tomar remédio todo dia, tem gente que tem problema de tireoide, não é? Então, as pessoas têm alguma questão da parte física que você carrega, né? Então, é difícil pensar que você está fisicamente totalmente saudável, ou a sua condição social também está toda preenchida. Por quê? Porque a gente não tem saneamento básico no Brasil. Você tem 90% do lixo do Brasil em lixão a céu aberto. Você tem água, esgoto sem o tratamento adequado. Então, é impossível que a gente tenha a parte social preenchida, né? E mais a parte do bem-estar mental, né? Que você tem uma pressão aí no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, com relação a estresse, né? Com relação à ansiedade. Então, eu acho difícil que a gente adquira este equilíbrio dos 3 principais itens para se considerar uma pessoa com uma boa saúde. Mas é isso que a gente busca, tá bom? Então, vocês buscam, e eu também, todo mundo, o que a gente busca? Um bem-estar físico, mental e social. Se vocês conseguirem, vocês depois me dão a dica, tá bom? De como é que a gente faz isso. Mas, na verdade, é isso que a gente busca. Aí você considera que a pessoa tem saúde. Então, ficou fácil? Definição de saúde, então, é esse bem-estar físico, mental e social, tá? Que eu desejo que vocês todos tenham e eu também, tá? Vamos lá. Facinho, né, gente? Olha, eu diria que esta disciplina é ridícula de fácil, professora. É ridícula de fácil. Pro é muito fácil essa disciplina, não dá, Pro. Já tirei 10. Facinho, hein, gente? Vamos continuar? Agora vamos mudar um pouco o tópico da aula, tá? Então, a questão do que é saúde e do que é doença, acho que já está bem claro para todo mundo, tá bom? Então, o que é saúde, o que é doença, tá legal, né, pessoal? Legal, legal, esse monte de joinha. Então, vamos lá. Então, isso aí a gente já definiu, tá? Vocês descobriram o joinha hoje, né? Vocês estão mandando joinha. Eu nem sei onde tem o joinha aqui no meu, não tem. O meu só tem mãozinha para levantar. Não tem joinha no meu, gente. Coraçãozinho, vocês estão mandando tudo hoje. O meu não tem esse. Ah, bate palminha. Ah, tem esse monte daqui no meio? O meu não tem. Vocês são terríveis. Vanessa, você quer falar comigo? Vamos lá, então. Se alguém precisar falar, aí, ó. Vocês estão terríveis hoje. Ô, gente, agora vamos falar um pouquinho de saúde pública versus saúde coletiva. Então, aqui que eu falei para vocês que é uma questão que entra muito política, porque saúde pública, né, é uma questão bem política, tá? E, então, são coisas que a gente tem que analisar e acompanhar de acordo aí com a política do país. Nós vamos falar um pouquinho do Brasil e de outros países do mundo, tá bom? Porque a ideia da aula de hoje é justamente falar da história da saúde pública no mundo e no Brasil, tá bom? Esse que era o objetivo da aula de hoje. Eu só dei uma retomada
na questão de saúde e doença, por causa da aula passada que a gente falou disso, tá? Mas aqui hoje, eu queria falar um pouquinho dessa parte, tá? Da saúde pública versus a saúde coletiva. Pessoal, acho que esse slide vai definir para vocês o que é saúde pública ou o que é saúde coletiva. Acho que ele é o principal aqui, tá bom? Para você não confundir saúde pública com saúde coletiva, tá? Presta atenção aqui nesse slide, então, a definição do que é saúde pública e o que é saúde coletiva, tá? Porque ele que tá te dando a diferença. Vamos ver? Ó, eu tô no... Ó, gente, tá todo mundo comigo. É um slide verde. Verde Palmeiras, que ganhou ontem, tá? É um slide verdão aqui. Vamos lá. Ó, saúde pública, tá? O que a saúde pública tem? Gente, a saúde pública, ela tem como base esse modelo biomédico, tá? Que é o modelo que vê o indivíduo, o organismo biológico, que é o nosso ser, né? Ele não é considerado dentro do aspecto social, ele é focado só na questão de saúde com o médico. Então, é o médico, só a questão médica, não entra essa parte de bem-estar que eu falei para vocês do social, não entra moradia adequada, saneamento, tratamento, nada. Ele está vendo o ser, você, só na questão médica, tá? Isso está dentro da saúde pública. A saúde coletiva, ela já entra numa análise que não é só o corpo, não é só se você está com alguma enfermidade, alguma doença ou não. Ele vê o indivíduo, vê a gente dentro de um contexto social. Então, ele vê essas questões sociais, as questões de bem-estar, as questões de alimentação, que fazem parte de um todo, tá bom? Então, a saúde pública, ela está pensando mais no indivíduo, sem contar o aspecto social. A saúde coletiva, que é até a nossa disciplina chama saúde coletiva, a gente vê esse conjunto, o todo, a gente pensa em como evitar as doenças, prevenção, a gente pensa em tratamentos de esgoto, a gente pensa em saneamento, a gente pensa no bem-estar psicológico, a gente pensa num conjunto para que a pessoa esteja bem, tá? E dessa maneira a gente evita algumas doenças também. O público, ela foca mais, gente, só na doença, tá bom? Essa é uma diferença, tá? Então, a gente tem o saúde coletiva, ele trabalha mais o multidisciplinar, tá? Trabalha com a junção de outras áreas, tá? Deu para entender? Então, é saúde pública versus coletiva, a principal diferença é o foco, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho mais, que dá para vocês entenderem. Vamos falar um pouquinho, já que a gente está estudando um pouco da história da saúde coletiva, né, da saúde pública, eu estou um pouco trazendo para vocês uma história sobre isso. Eu quero que vocês me acompanhem, isso aqui também é cultura, viu, gente? No fim, a gente usa tudo nessa vida, viu? Vocês podem ter certeza, tá? Vamos lá. Gente, vamos lembrar, tá? Qual foi o período do regime militar no Brasil? Opa, quem faltou na escola, levanta a mão para mim. Quem faltou nas aulas de história, eu fui uma, tá? Eu faltei várias aulas de história, tá bom, gente? Então, eu não precisava saber decor o período militar, porque eu não vivi, né, sob a ditadura militar. Então, eu estou aqui, ó. Ó, saúde no regime militar. Quando foi o período que a gente fala da ditadura militar, do regime militar? Foi de 1964 até 1985. Esse período aqui, ó, gente, 1964 até 1985, é o que a gente chama de período do regime militar. Para nós aqui no Brasil, né, nesse período, gente, ficou tudo estagnado, tá?
parou tudo, tanto questão de discussões de poluição, problemas com o meio ambiente, como questão da saúde, ficou tudo estagnado, tá? Então, o período é esse que eu estou falando, tá? 1964 a 1985. Põe aí, se você não, anota aí o período para você conseguir entender a história e a evolução da saúde coletiva aqui no Brasil. Durante, gente, esse período do regime militar, não tinha SUS, tá? A gente falou um pouquinho do SUS outro dia, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde. Ele foi criado em 1988. Estão me acompanhando? Então, ó, até 85 não tinha o SUS, que é a política pública do Brasil, né? A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E o SUS, ele foi criado em 1988, tá? Então, a gente não tinha ele. Ele foi criado depois do período militar, tá bom? Depois do regime militar, tá? O que você tinha nesta época do regime militar? A gente tinha o INAMPS, estão lembrados do INAMPS? INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Estão lembrados do INAMPS? O INAMPS, ele foi criado em 1974 pelo governo federal. Só que era o seguinte, pessoal, só quem trabalhava, só os trabalhadores né, que contribuíam com a Previdência Social tinham direito ao atendimento. O resto dos brasileiros eram considerados indigentes e eram atendidos por serviços filantrópicos, como a Santa Casa, por exemplo, né? Então, era uma situação assim, o governo atendia quem pagava a Previdência Social. O resto das pessoas eram tudo indigentes e eram atendidos de favor através, por exemplo, da Santa Casa, de alguns locais assim. Então, era bem deficiente, tá bom? Não vou dizer que melhorou muito hoje em dia, mas como a gente está gravando a aula, acho melhor eu não falar isso. Mas vamos continuar aqui. Então, vocês estão acompanhando a história? Quem não tiver, anota aí as datas, porque nem eu vou decorar essas datas todas, né? Então, anota aí a data do regime militar. Vou começar a mandar esses joinha para vocês também, gostei, achei bonitinho. Tranquilo, Patrícia? Só alegria nessa vida? Já tirou 10, Patrícia? Não precisa nem mais gravar aula, já está com 10, né, Patrícia? Assim que eu gosto. A pessoa já está aqui, ó, falando, essas mulheradas dessa aula hoje tá demais. Meninas e meninos, então vamos lá. Anota aí, meus amores. Legal. Anota as datas aí, porque senão vocês vão esquecer. E principalmente quem tá sem o material do ambiente virtual, né? Que depois não vai ter o acesso. Mas tá aí, o slide vai ficar para vocês também estudarem, mas só para vocês acompanharem uma linha de evolução da saúde no Brasil, tá? Isso que é importante para mim, que a gente acompanhe aí um pouco a história da saúde no Brasil. Tá te atrapalhando? Estou aqui com uma aluna presencial, gente. Aqui, olha, dá oi para minha sala. Oi, gente. Essa é minha aluna presencial, assistindo a aula aqui também. Vamos lá, gente. Eles estão te dando vai. Aqui, ó. Aí vamos continuar aqui. Ai, vocês são terríveis. Gente, vamos lá. Então, a parte vocês já entenderam, anotaram, né? Agora vamos falar, isso aqui eu também quero que vocês prestem atenção, que é importante, tá? Sobre a reforma sanitária. Estão lembrados? Também não, né? Então, vamos conversar agora, ó. Então, o movimento da reforma sanitária, tá? Movimento da reforma sanitária. Então, esse movimento, gente, ele aconteceu no final da década de 70, tá? Mas o ponto-chave aí foi na 8ª Conferência Nacional da Saúde, em 1983 e 86, tá? Essa conferência, tá, que ocorreu no intuito de assegurar
essa frase que eu tenho certeza que vocês já escutaram, que ela está na Constituição brasileira, que a saúde seja um direito do cidadão e um dever do Estado. Está na Constituição brasileira, que a saúde é um direito nosso e um dever do Estado de promover isso para a gente. Então, não é um favor nenhum do Estado nos dar um sistema de saúde público adequado, tá? Porque está na Constituição brasileira, tá? Isso que a gente tem direito à saúde, que a saúde deve ser promovida pelo Estado, entenderam? Isso está na Constituição, e isso começou nessa conferência, tá bom? Então, o acesso a todos os bens, os serviços de saúde, é um direito, foi uma luta, até coloquei aqui a foto, ó, saúde não é mercadoria, teve muitos protestos na rua nessa época, a gente estava com um sistema de saúde que era do regime militar, que era aquela questão do INAMPS, então a gente estava vivendo isso, aí quando a gente saiu em 85, que a gente saiu do regime militar, que teve essa discussão em 1986, e que aí a gente passou a ter essa questão da saúde pública com responsabilidade do Estado, tá vendo? Então, gente, por isso que eu falei que é importante vocês lembrarem da reforma sanitária. A reforma sanitária ela ocorreu em no fim dos anos 70, tá? O que você falou, Thaís? Prof, os slides não estavam aparecendo para o Diego, e ele teve que sair para ver se resolve o problema. Pediu para a senhora adicionar ele novamente. 28, 20... Tá, vou adicionar. Às vezes, gente, realmente, quando o slide trava qualquer coisa, se vocês saem e entram de novo, resolve, tá? Eu estou adicionando o Diego, 28, 29, 63. Tá aí? Tá aí, ó, coloquei aqui de novo, tá bom? Thaís, obrigada, viu? Já coloquei ele aqui. Mas às vezes é verdade, às vezes quando trava e é com vocês, não é com o meu, adianta. Tá joia, Thaís, já coloquei ele. Então, vocês estão acompanhando essas datas? Então, faz aí uma linha do tempo no seu caderno para você ficar por dentro da política pública e aqui do Brasil, tá bom? Certo, gente? Certo, Pro? Muito certo, Pro. Então, aí, ó, estão acompanhando comigo, né? Nossa disciplina é saúde coletiva. Então, essa história da saúde coletiva, ela teve início com esse movimento sanitarista, que começou no final da década de 70, tá? E aí, a filosofia desse movimento era a saúde como um problema a ser solucionado por questões de serviços médicos e questões políticas e sociais, dando uma responsabilidade para o governo de promover a saúde da população, entenderam? Por isso, saúde coletiva entra essa questão do bem-estar, que a gente falou, físico, mental. Antes, o foco era assim, tá doente, tem que ter um médico para te prescrever um remédio, acabou. Uma coisa física. Hoje, qual é a preocupação? Não, vamos dar uma vida digna, adequada à população, com higiene, com lugares limpos, com lugares adequados. Então, a gente tem hoje, por exemplo, dengue, né? Não é só o Covid, né? Você tem a dengue que vem aí da proliferação do Aedes aegypti, né? Então, a gente tem que ter o quê? Um cuidado com os locais onde você guarda as coisas, para você não aumentar a quantidade do mosquito, para que a gente evite a chikungunya, a dengue, febre amarela, né, gente? Então, hoje existe uma preocupação com isso, em promover a saúde com cuidado para a população, tá, gente? Então, isso não envolve só médico, isso envolve fisioterapeutas, assistente social, quem é que vai, verifica a questão de moradia e tal, assistente social, psicólogo, biólogo, enfermeiro, dentista, tá? Envolve um conjunto de vários profissionais, tá? Dentro dessa questão.
Então, vamos falar agora um pouquinho, eu falei para vocês que a saúde é um direito de todos, tá? É um direito de todos. E a equipe multidisciplinar hoje em dia, né, isso mesmo, Alicia, é uma equipe multidisciplinar. Entra enfermeiros, de vocês que estão aqui na sala, entra todos. É enfermeiro, é fisioterapeuta, é um médico, psicólogo, assistente social, é um conjunto de todos esses profissionais, né, trabalhando juntos. Não é mais aquela coisa só o médico e o paciente, tá? É esse conjunto, gente, tá? Agora, um pouquinho, vamos falar aqui do direito. Sabe, porque eu gosto muito de falar sobre o direito de cada pessoa, porque, gente, eu vou fazer um adendozinho aqui. O Brasil é o lugar que a gente paga o imposto mais caro, nutricionista também, Cristina, esqueci de vocês, né? Nutricionista é importantíssima também, educação física, a gente falou tanto de sedentarismo, de problemas assim, né? Educação física também, nutricionista também, viu, Cristina? Super importante, né? Todos esses profissionais. O farmacêutico, né, Vanessa? Nossa, gente, eu vou ter que falar todos os cursos. Isso aí, odonto, aí, ó. Não, gente, eu quis dizer todos, gente. Nutricionista, farmacêutico, não precisa nem dizer, odonto. Quem mais? Biomédico, né? Vamos falar biomedicina. Quem mais que eu tenho aqui? É que meu papel com os cursos caiu, gente, eu não lembro. Mas vocês todos, pessoal, tá? Todos vocês, com certeza, todos os cursos. Psicólogo, isso mesmo, psicologia. Todos, pessoal, olha, eu vou até refazer esse slide para vocês não se ofenderem, ó. Ó, psicólogo eu coloquei, ó. Eu coloquei aqui, gente, ó. Coloquei, gente, psicólogo, coloquei, eu sou bióloga, tá, gente? Coloquei biólogo, puxei para o meu lado, né? Enfermeiro, fisioterapeutas, né? Ó, biomedicina, dentista, estão todos aqui, ó. Tá? Só acho que eu não pus farmácia, mas é importantíssima, né? Agora, gente, no Covid, as pessoas não estão tendo que fazer exercício do pulmão, é fisioterapia. Exercício para respiração, exercício do pulmão, não é? Entra a fisioterapia, é tudo importante, gente, vocês todos, de todas as áreas. Mas aí eu estava falando para vocês, gente, que o Brasil tem um dos impostos mais caros do mundo. A gente paga muito imposto aqui no Brasil, muito imposto, né? Aí, pessoal, a gente tem que cobrar nossos direitos, né? E a saúde é um direito nosso. Ninguém está fazendo o favor de te dar uma assistência médica. Isso daí está na Constituição, tá? É uma obrigação deles. Ela está aqui, ó, na Constituição Federativa de 88. Eles têm que colocar, tá, uma assistência boa. Acontece o seguinte, vocês vão ver quando a gente estuda que o SUS é um dos melhores programas de saúde pública do mundo. Ele, no papel, a maneira como ele está desenhado, está excelente. Ele é um excelente sistema. Só que vamos falar agora de uma coisa. Quanto por cento o governo coloca na saúde? Quantos por cento que vocês imaginam que vai para a saúde? Não chega a 10%, pessoal. Tá? Então, a gente tem ali uma verba, né, que é destinada à educação, saúde, moradia, né? Você tem uma distribuição das verbas. O SUS, ele está muito bem desenhado. O SUS, se você fizer uma análise da área de saúde no mundo, o SUS está muito bem desenhado, tá? Mas a verba que é destinada à saúde não chega a 10%. Vocês que trabalham na área de saúde ali, né, mais próximo do mercado, vocês podem ver equipamentos quebrados, a pessoa vai marcar uma coisa, demora muito tempo para conseguir fazer um exame, uma cirurgia às vezes leva um ano para ser
para ser agendada, às vezes não tem equipamento adequado, às vezes falta remédio, não é verdade? Falta remédio nas farmácias, equipamentos não adequados, você não tem médico suficiente nos locais. Então, a gente tem aí um problema grave com relação a essa verba destinada à saúde, né? Mas o Brasil, ele tem um bom programa, só não tem a verba destinada para o programa de maneira adequada. Então, gente, não é favor nenhum, tá? Não é favor. Inclusive, o governo americano, que depois, Rafael, queria ou fez o curso para saber como funciona o nosso SUS. Isso. Os Estados Unidos, ele não tem um sistema único de saúde, ele trabalha com a Medicare, que é um outro sistema, tá? Eu vou falar daqui a pouco de alguns países. Mas o Brasil, o sistema... Ó, vocês querem ver uma coisa, falar uma coisa rapidinho. A gente organiza uma campanha de vacinação super bem, a gente só não tem a vacina. Mas saber organizar a campanha, a gente sabe, mas a gente não tem o produto. Você tem países muito menor que o Brasil, você pega a Espanha, por exemplo, tem a vacina, mas não sabe organizar a vacinação. Entendeu? A gente tem que valorizar algumas coisas. Eu acho assim, a gente sabe organizar uma campanha. O Brasil é um país gigantesco comparado a alguns países da Europa, principalmente. A gente sabe, só que a gente não tem o quê? A gente não tem o produto. Mas a gente sabe organizar. Você tem país que tem o produto, mas não sabe organizar a campanha, né? Então, a gente tem realmente, o SUS, ele é bem esquematizado. O que a gente não tem é a verba direcionada. Então, hoje, qualquer um aí que já entrou num hospital público enxerga isso, né? Então, infelizmente, né, gente? Hoje, a gente sabe que a gente precisa, né, quem tem condições, de ter um seguro-saúde, né, um plano particular, para que você tenha uma garantia de uma assistência melhor, e mesmo assim, muitas vezes, a gente não tem. Então, a gente tem que cobrar, tá, pessoal? Não é favor nenhum. Você paga um imposto bem alto mesmo, um dos maiores impostos do mundo, tá, aqui no Brasil, e a gente tem que cobrar uma boa saúde, uma boa educação, tá? A gente tem esse direito. A gente tem mania de não cobrar as coisas que a gente tem direito. Entenderam? Então, vocês têm, eu também, o brasileiro tem direito a uma boa educação, tem direito a um bom sistema de saúde. E a gente tem que pedir isso aí, tá? Então, vamos lá, só para vocês não ficarem perdidos. Então, em 1988, que é a época da Constituição, né, da República e do Brasil, você tem, ó, seção 2, artigo 196, tá, da Constituição brasileira, tá escrito, ó, gente, a saúde é direito de todos e dever do Estado, tá? Tá escrito lá, garantido mediante as políticas sociais e econômicas que visem redução de risco de doenças, tá? E de outros agravos ao acesso universal e igualitário, tá? Então, tá aí, tá bom, gente? Então, aqui no nosso país, a gente tem direito, sim, à saúde, tá? Chegaram, viram? Então, isso aí vocês cobrem, a gente tem que cobrar, tá? Não podemos aceitar que a coisa não esteja funcionando, porque é um direito nosso. Facinho, né, gente? Todo mundo comigo? Vamos falar um pouquinho de outros países? Vamos? Vamos conversar? E até vocês podem me ajudar, se vocês souberem o sistema de saúde de outros países, vocês podem comentar aqui comigo, tá? Você já morou em algum país que você queira comentar, até te agradeço, tá? Eu não sei todos os sistemas de saúde de todos os países. Se você tiver conhecimento de algum sistema de saúde de outros países, comenta aqui comigo para a tua sala, para a gente ficar sabendo, tá? Dá uma... Me ajuda aí, tá? Eu vou falar de alguns, se vocês souberem algum, fala aí pra gente também, tá? Vamos lá, gente. Então, que tem saúde pública, tá? Eu conheço o Reino Unido, tem saúde pública, o Canadá, Dinamarca, Suécia, tá? Espanha, Portugal. Cuba também, né? Tem saúde pública, né? Mas nenhum dos países que a gente conhece que tem saúde pública tem uma população superior a 100 milhões de habitantes, né?
Quantos habitantes a gente tem no Brasil, gente? Vocês sabem? Quantos habitantes tem no Brasil, gente? Tem 200 milhões, não é? Acho que são 200. Então, aqui, gente, a gente está falando de um sistema único de saúde para uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Aqui, a gente está falando de países que tem aí os 66 milhões de pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Uma coisa é você controlar um sistema de saúde público para 60 milhões de pessoas, e outra coisa é controlar um sistema de saúde pública para 200 milhões de pessoas, igual é o Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões, então é muita gente para você conseguir controlar o sistema de saúde. E os países menores, né, você ainda consegue. E vai muito da verba, né? Aí, ó, Maria Cristina, 209,5 milhões, né? É gente pra caramba, hein, pessoal? Não é, Maria Cristina, né? Muita gente para a gente conseguir equilibrar aí bem-estar para todo mundo e um bom sistema, né? Tem que ter dinheiro, né? Porque a gente tem muita gente, então. Realmente 209, eu gosto quando vocês já me dão a resposta da quantidade. Pessoal, é ligeiro, mas é isso mesmo, pode falar. Atualizando, nós estamos com 211 milhões. 211? Essa informação é de 2018, aí eu puxei agora de 2020 e 2021. 211. Nossa, é muita gente, né, não? É gente demais, pessoal. 211? Olha, é muita gente, pessoal. Então, você imagina, a gente tem que pensar em promover saúde para todo esse povo, é muita gente, né? Mas aí depende muito da condição econômica do país também, né? Acho que aqui no Brasil, eu falei para vocês já na aula passada, que a região sudeste é a região mais rica do Brasil, né? Então, a gente tem problemas, né, sanitários, tem problemas aqui. Isso mesmo. Obrigada, viu, Maria Cristina? Obrigada. A gente vive na região mais rica do Brasil e a gente tem inúmeros problemas, né, de saneamento, de tratamento de lixo, de assistência médica. Vocês imaginam o povo do norte, povo que vive em regiões mais afastadas, com menos condições econômicas de Estado, né? Vocês podem imaginar. Vamos ver aqui um pouquinho agora, ó, continuando aqui. Ó, vamos falar de alguns exemplos, se vocês conhecerem alguns, vocês me falam também. Lá no Reino Unido, eles têm, né, um sistema de saúde financiado por impostos, gente, tá? Eles têm a National Health System, tá? Que é gratuito e universal. Então, lá, é engraçado, gente, você sabe que todos os sistemas que eu vou falar do mundo, eles não cobrem dentista, tá? Eles não cobrem a odontologia, não cobre oftalmologia também. Ó, da gente que põe óculos, eles não cobrem. Eles não cobrem odonto e não cobrem oftalmo, né? E também os medicamentos são cobrados à parte, tá? Porque eu estou falando do nosso sistema, a gente tem a farmácia aqui, né? O medicamento gratuito para quem passa aí nos postos, né? Esse sistema público aqui do Reino Unido, ele não cobre medicamentos, nem oftalmologista, né? E nem odonto, tá? Então, eles têm uma rede de hospitais públicos, tá? E aí tem tipo uma UPA que a gente tem no Brasil, eles têm lá, né? Que aí eles encaminham para os especialistas, as pessoas, né? Então, o sistema de saúde privada é bem pouco utilizado, tá? E ele, inclusive, para quem quiser ter um sistema de saúde privado, eles não têm todas as especialidades que você tem no público, lá no Reino Unido. Então, é uma maneira aí da gente ver, né, que o nosso é bem completo, se a gente seguisse. Como é que é no Canadá, pessoal? Como é que é o sistema de saúde totalmente gratuito aí do Canadá, né? Então, no Canadá, todos, tá, os
todos os residentes têm igual direito ao sistema de saúde lá no Canadá. Ele é 100% pago pelo Estado, tá? Lá no Canadá. Tá bom, gente? Então, o morador precisa só ir no médico da família, né? E ele é encaminhado. Então, a gente também não tem cobertura, aquela parte que eu falei, de oftalmo, odonto, toda essa área, tá bom, gente? Tá? Não tem essa parte, tá? Austrália, pessoal. A Austrália também tem um sistema de saúde público, tá? Que é pelo governo federal. Então, fica a cargo aí dos estados, só que eles têm aquilo que você tem nos Estados Unidos também, que é o Medicare, né? Que oferece aí uma rede de hospitais e clínicas, né? E que é controlado pelo governo, tá? Então, aí, nesse caso, também não são oferecidos fisioterapia, odonto, cirurgias de estética e ambulância. Não entra nesse sistema deles também, tá bom, gente? E a França, né? Vocês já ouviram falar do sistema da França? Tá? Também é um sistema que é obrigatório, né? É compulsório, né? É universal. Então, todos os trabalhadores devem contribuir com uma taxa que é tirada direto do seu salário. Então, do seu salário, eles já descontam diretamente a taxa que vai para o sistema de saúde, e aí você tem uma assistência geral. Só que lá funciona um pouquinho como esse seguro-saúde nosso de coparticipação, onde você tem aí que pagar uma parte do tratamento, tá? Então, chega aí mais ou menos a 25% de alguns serviços que eles te oferecem de saúde, é você que paga, tá? Então, essa coparticipação que alguns seguros de saúde têm hoje, tá? Então, mais ou menos, tá? A gente tem esse sistema de saúde em outros países, que era o que eu ia comentar com vocês. Então, o Brasil, tá? Antes de eu entrar em determinante de saúde. Então, o Brasil tem um sistema muito bem montado. Isso na França, Vanessa? Na França, que você está perguntando, eles têm, é descontado do salário deles, uma taxa que é referente à parte de saúde, mas, além disso, é que igual você, no privado aqui no Brasil, alguns planos de saúde, você tem coparticipação. Então, que nem você vai fazer um exame, parte do valor do exame você paga, né? Lá é assim também, além de descontar do seu salário, quando você precisa usar, você paga uma parte, tá? Então, aqui, resumindo, gente, a gente tem um SUS bom, um sistema bem planejado. O que a gente não tem é um investimento forte, né, do governo para que as coisas funcionem. A gente tem hospitais bem equipados, para que a gente tenha funcionários suficientes para atender a população brasileira, né? Então, está faltando para a gente dinheiro, investimento. O planejamento está bom no Brasil, só falta dinheiro, investimento público na saúde, tá? E o ideal seria quanto? Oi? O ideal seria quanto? Então, o ideal era que eles fizessem, né, por estado, o número de pessoas e o quanto precisaria para ter o atendimento correto nos hospitais e médicos, né? Você tem que tinha que fazer o cálculo por estado, né, no Brasil, na verdade. O número de postos de saúde, número de hospitais públicos, né? O ideal era não haver desvio de verba, concordo, Thalita, isso daí já é uma questão já ajudaria muito, né? Que a gente não tivesse desvio de verba, já ajudaria bastante. Mas o cálculo, ele precisa ser feito, né, pelo número de habitantes daquele local,
e qual hospital, número de postos de saúde necessários para atender aquele número de pessoas. Hoje, quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Com o coronavírus, a gente tem cidades do interior que não tem hospital para atender, né, os pacientes de coronavírus. Então, às vezes, que nem tem uma cidade que eu tenho, minha família mora lá, que é Marília, né? Então, às vezes você fala, a Marília está no vermelho. Mas aí você pensa o seguinte, por quê? Porque ela recebe pacientes da cidade do interior ao redor dela. Então, o número de pessoas com Covid no hospital fica muito grande, mas não é porque ela está atendendo só a população da cidade. Eles estão atendendo a população ao redor que não tem hospital. Então, acusa que lá está sobrecarregado. Lá está, mas por quê? Porque ela pega as cidades vizinhas, mas não é todo mundo daquela cidade, né? Então, a gente não tem uma condição de atender as pessoas, né, de todos os locais. Isso que tinha que ser melhor distribuído, tá? Gente, ninguém aqui é bobo, todo mundo aqui sabe que a gente tem uma corrupção gigantesca e que o dinheiro não é voltado para as questões sociais. A gente tem, a gente colocou na aula passada, vou até retomar rapidinho aqui, o que estava em primeiro lugar na semana passada, que é o futuro, uma coisa que a gente precisa muito para ter uma boa saúde, é sustentabilidade, tá? Sustentabilidade era o quê, pessoal? Você ter um equilíbrio econômico no país, um equilíbrio social e ambiental. Aqui no Brasil, você tem uma faixa de miséria gigantesca e 4 famílias com a renda toda do Brasil. Então, a gente tem um desequilíbrio econômico muito grande. Tá? A gente tem pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar, que comem água com farinha. E você tem pessoas esbanjando dinheiro à vontade, não é assim? Só que esses que estão esbanjando são 4 famílias. O resto está todo mundo numa faixa perigosa, uma faixa de miséria, desemprego gigantesco, com todas essas questões. Então, a gente não vai ter boa saúde. Você não tem boa saúde se você não tem uma renda equilibrada de distribuição, se você não tem uma parte de assistência, moradia, educação, saúde. Não é verdade, pessoal? Olha o esforço que vocês estão fazendo para um curso superior. Sabe quantos por cento dos brasileiros estão igual vocês fazendo curso superior? 10%. 10% dos brasileiros cursam o curso superior igual vocês estão. Vocês fazem parte da elite brasileira. Vocês fazem parte dos 10% que fazem curso superior. Tá vendo? Vocês são a elite brasileira. A gente não tem isso. Está errado, pessoal. 10% faz curso superior e você sabe o sacrifício que você está fazendo para estar nesse curso superior. Você trabalha, tem que pagar o curso, tem família, né? Tem filho, muitas vezes casado, muitas vezes você que está pagando seu curso aí com o trabalho que você desenvolve, né? E isso é 10% dos brasileiros. Então, a gente não tem uma boa educação pública. Quem que consegue uma educação pública? Agora, na época do coronavírus, gente, já vai fazer mais de um ano que as crianças estão sem aula na rede pública da prefeitura, no estado de prefeitura. Na verdade, eles não têm videoaula igual vocês estão tendo agora, né? A gente está... O que isso vai acarretar na educação? Eles passaram todo mundo passou de ano. Todo mundo passou de ano sem ter aula o ano passado, né? Então, você tem que pensar nessa questão como é que vai pensar em saúde se a gente tem 10% de pessoas estudando, a questão está do jeito que vocês estão vendo. Então, a gente tem que preocupar um pouquinho com essa questão política para ter saúde pública, saúde coletiva adequada para todo mundo, tá bom? O que você pôs aqui, Rafael? Inclusive
nós temos a aposentadoria pelo governo. Nos países nórdicos não tem dessa forma, mas existe lá algo parecido, porém, trabalhador que faz a economia para aposentar. Isso mesmo, né, Rafael? No Brasil, Rafael, se você estiver falando de aposentadoria, você tem a previdência privada, né? Hoje em dia, assim, pessoal, você pode pagar uma previdência privada, que é uma forma de você pensar numa aposentadoria particular que não tem a ver com o governo, né? Pode pensar nisso, né, Rafael? Pode pensar nisso aí também. Então, gente, eu acho o seguinte, o que eu quero é que vocês abram a cabeça de vocês para essas questões, tá? De políticas, e eu quero que vocês não aceitem tudo, que vocês cobrem, tá? O que você falou, Alice? A proposta é boa, só que não anda para frente por conta da política, que não investe isso. Isso mesmo, Alicia. A gente não tem a proposta é boa, você está certíssima, Alicia. A proposta é boa, porém, a maneira como ela está sendo desenvolvida é que não está bom, não é verdade? A maneira como a gente está desenvolvendo não está bom. Infelizmente, às vezes a gente fala assim, né? Gente, eu nem tenho uma posição, tá, política, não sou a favor de nenhum lado, não é essa a discussão. Eu só gostaria realmente de ver as pessoas melhor. Não acredito que nenhuma dos dois lados políticos aí a gente estaria melhor, tá? Não estaria, porque você nem tem essa proposta de uma pessoa que realmente pense na população dessa maneira. É tudo feita com muita corrupção. O Brasil já é um país, né, visto dessa maneira, e a gente precisa mudar isso, né? Vamos fazer a nossa parte, mas vamos cobrar, tá, gente? Vamos cobrar sim, porque não dá para a gente ver os absurdos que a gente vê na área de saúde, vocês não acham? Eu, para mim, nem um partido nem outro, eu não tenho nenhuma posição dessa. Mas é verdade, gente, não é? Vamos cobrar sim, porque eu acho que a gente engole tudo, né? E não é justo quem trabalha, vocês trabalham em hospitais públicos, né? Mas eu fico com dó da população. Já trabalhei, gente, fiz levantamento em áreas que nem... Eu já fiquei em Belém do Pará 6 meses, já fiquei numa cidade chamada Paragominas, já fiquei numa cidades bem pobres para fazer alguns levantamentos aí, que eu tive um financiamento nem foi do Brasil, gente, tive da Conservation International, foi fora daqui. Eles me financiaram para fazer um levantamento. Nossa, eu não acredito no que eu vi. Parece que a gente está vivendo em 1800. Coronelismo, em algumas áreas do Brasil, ainda é coronelismo. Você não tem esse desenvolvimento. A gente fica aqui no Sudeste, a gente não tem ideia do que acontece em algumas partes do Brasil. Desse Brasil aí que a gente vive, você não faz ideia de algumas regiões do Brasil. Tem, assim, lugares que você tem fogão de lenha ainda, não tem energia elétrica, eles usam lampião, né? Com fogão de lenha, chão batido no barro. Realmente, você tem isso ainda no Brasil, pessoal. Essas questões aí todas, eu andei por vários locais. E imagina a vacinação, gente. Não tem nem posto de saúde, não tem nada. Quando eu sou bióloga, eu não tinha nem filho na época que eu fazia esses levantamentos, né, pelo Brasil. Até um parto eu fiz. Uma vez vieram me chamar para fazer um parto, eu falei, mas não, eu nem filho tenho, eu não sou médica, eu não sou nem enfermeira, eu sou bióloga, né? Eu era menina, eu tinha uns 20 e poucos anos, gente. Eu era assim, vieram me chamar, não, mas não tinha ninguém estudado, não tinha uma pessoa com estudo. Eu era a única pessoa com nível um pouco... Mas aí vieram me chamar para ir fazer um parto, eu falei, meu Deus, gente, eu vou te falar, enfiei a mulher no meu carro, falei, vou te levar, dava 50 quilômetros até uma cidadezinha, né, ver se eu consigo alguém para... a mulher não teve nenê dentro do meu carro comigo, pessoal, e ela apertou meu ombro, assim, eu olhei para trás, o nenê já estava coroando, tive que deitar ela teve o nenê dentro do meu carro, cheguei lá ela estava branca, de coisa, porque eles não têm nenhuma assistência. Então,
é tão pobre, gente, de assistência, que vocês não fazem ideia do desespero que é. É muito complicado. Passei vários apertos nessas regiões. Pessoal, mas isso me valeu para eu realmente lutar por isso, viu, gente? Eu luto muito por que a gente tenha uma saúde pública adequada. Morro de dó dessa situação, viu? Fico mesmo muito chateada. Para ir finalizando, que aí eu vou conversar aí com quem está em dúvida, tá? Para ir finalizando, vamos só falar... Nossa, quase morri, gente. Para ir finalizando, então vamos falar o que é um determinante de saúde e o que é um condicionante de saúde. Determinante de saúde é o que está ao nosso redor e que vai afetar a nossa saúde. Então, a alimentação é um determinante de saúde, ela influencia na nossa saúde o que a gente come, né? Lazer, tá? Atividades físicas, aspectos sociais, econômicos, são determinantes de saúde, tá? Condicionante é aquilo que você não pode mudar, a sua idade. Se você tem 40 anos, você não vai ter 35, você tem 40. Então, são condições que, que você não consegue mudar. O seu sexo, você pode ter opção sexual, mas você nasceu mulher, se é mulher, nasceu homem, é homem, né? A parte de genética, se você nasceu com propensão a determinadas doenças de genética, isso você não muda também. A sua raça, as deficiências que você nasceu, isso são condicionantes de saúde, tá? O determinante você muda, que é alimentação, aspecto social. O condicionante não, o condicionante é sua idade, seu sexo, a genética que você tem. Isso você não muda, tá bom, gente? Isso aí você não vai mudar. Isso aí já nasceu com você e vai ficar. Isso é um condicionante. Então, a gente tem, tá, o determinante e o condicionante que afetam a nossa saúde, tá? Então, ambiente de trabalho, educação, produção de alimentos, né, questões aí sociais, tudo isso é o nosso, tá? É o nosso determinante. E a idade, o sexo, os fatores hereditários, tá? É o nosso condicionante. Pessoal, sempre põe uma frasezinha final. Então, aqui a saúde do corpo começa pela educação da mente, né? Hoje eu tô com essa, gente, tá? Então, realmente, a gente tem, né, que ter uma consciência com relação ao seu organismo e fazer boas escolhas. Vamos fazer boas escolhas, combinado? Vamos ter boas escolhas, vamos educar nossa mente para ter boas escolhas para a gente ter uma boa saúde, tá bom? Pessoal, eu gosto dessas, vai dar um up aí para vocês. Também gosto, Vitor. Ô, gente, então, hoje eu gostaria que a gente focasse, já que a gente está falando, né, de saúde coletiva, saúde pública, vamos abrir um pouco a cabeça e pensar um pouco aí no conjunto, tá? De melhorar essa saúde aqui do Brasil, né? Vamos fazer a nossa parte. Você faz a de vocês, eu faço a minha, e a gente vai melhorando esse todo aí de maneira geral, tá? Vamos começar por nós. Pessoal, deixa eu falar. Deixa eu abrir aqui, acho que é melhor eu abrir o slide. Gente, eu tô vendo que vocês estão um pouco agoniados. Deixa eu tirar esse. Vocês estão um pouco agoniados com as questões aí com a questão do... Deixa eu subir aqui. Vocês estão um pouco agoniados com a questão da entrega, do questionário, com toda essa parte, né? Deixa eu abrir aqui o slide, que é o que vocês estão falando. Vamos tentar acertar? Vou combinar o seguinte, vocês não vão ser prejudicados de maneira nenhuma com toda essa questão, deixa eu abrir aqui para vocês, com toda essa questão dos questionários, tá? Vocês não precisam ficar afobados, porque, olha, a gente tem um prazo até o dia 14 de abril para responder esses questionários, ó, que eu falei para vocês, tá? Então, vocês não precisam também se apressar em responder os questionários,
tá? Vocês têm até o dia 14/4. Gente, eu vou falar uma coisa, que eu recebi uma mensagem de uma aluna hoje, falando assim, eu sem querer enviei o questionário, sem ter respondido, né? Dá para você mandar de novo o questionário? Gente, esse material do ambiente virtual, ele não sou eu que mando o questionário para vocês. Tanto que, vou falar uma coisa para vocês não colarem um do outro. Tanto que é um banco de questão e o questionário não é o mesmo para todos os alunos, tá? Quando você abre o questionário, aquelas alternativas A, B, C, D, elas mudam de lugar de um aluno para o outro, tá bom? Então, o que é A para você não é A no questionário do outro. E as questões também não seguem as mesmas. As questões mudam, ele é randômico que fala, né? Então, as questões e as alternativas são embaralhadas. Então, cada um de vocês vai ter uma sequência de questionário e as respostas diferentes. Então, não adianta pegar com o outro assim, A1 é A, A2 é B, não adianta, porque está tudo misturado. Então, observa isso. E se você... isso mesmo, é tudo misturado. Então, gente, não é um questionário que eu estou aqui no meu arquivo e mando, aquilo já está pronto no ambiente virtual. Então, se vocês enviarem, eu não tenho como mandar um novo questionário, anular aquele, porque a nota do questionário é a nota do ambiente virtual. Ela vai vir fixa para mim na planilha. A nota que eu vou dar para vocês é de 0 a 8 da prova. A minha AV1 vale de 0 a 8. Essa nota eu vou digitar no portal. Mas a nota do questionário não sou eu que digito, ela vem pronta para mim, vocês entenderam? Então, eu não digito a nota do questionário. Então, quando vocês enviam o questionário, eu não tenho como enviar outro, porque não sou eu que envio, tá bom? Só para vocês ficarem atentos. Aqui, prof, bom dia, tive acesso apenas nesse final de semana ao Teams, estava resolvendo problema. Tainara, a gente tem duas coisas aqui. Essa disciplina, saúde coletiva, é uma disciplina híbrida. Você tem essa aula presencial comigo, das 8h25 até agora às 10h, e você tem a parte EAD, a parte virtual. Então, você tem um compromisso com o material virtual, tá? Do ambiente virtual, e você tem o presencial comigo. O ambiente virtual, você tem que entrar no portal da UNG, tá? Ali www.ung.br, né? Você entra no seu portal da UNG, aí você vai em saúde coletiva e aqui do lado direito está escrito ambiente virtual. Você clica ali, ele abre aí vai abrir o material. São 4 unidades. Unidade 1, 2, 3 e 4. Você clica na unidade 1, ele vai abrir o conteúdo e o questionário. Você clica em unidade 2, abre o conteúdo e o questionário das 4 unidades. Para a AV1, vocês precisam fazer só unidade 1 e 2, que vai valer 2 pontos aqui da unidade 1 e 2, para a AV1. A 3 e 4 não vai valer nota. 3 e 4 vocês vão fazer, mas não vale nota. O que vale nota? Unidade 1 e 2. Então, vocês têm até o dia 14 de abril para responder a unidade 1 e 2 do ambiente virtual, que está lá no portal da UNG. A aula, aqui, o que nós estamos conversando agora, é pelo Teams, né? Então, aí você entrou aqui na aula pelo Teams, aí no Teams, no lugar que está lá, arquivo, fica salvo a aula gravada, essa aula nossa, e o slide que eu passei para vocês. Fica ali, no arquivos, isso dentro do Teams, tá bom? Então, são isso que você precisa ter em mente.
O que está acontecendo? Alguns alunos de alguns cursos estão falando que não tem acesso ao ambiente virtual, que não está aparecendo o ambiente virtual para ele, então não aparece o questionário e nem as 4 unidades. Para esses alunos que não aparece o ambiente virtual, você não tem o questionário e nem acesso às 4 unidades, vai abrir um chamado, tá? Eu já vou falar. Vai abrir um chamado para que dentro de uma semana isso se resolva. E pede para a representante conversar com os coordenadores. Pessoal, a lista de presença eu não preciso passar para vocês assinarem, porque aqui no Teams eu consigo baixar a lista de presença. Ela vem para mim igual uma planilha do Excel, com o nome do aluno RA, e vem a hora que você entrou e saiu da aula. Eu recebo uma planilha com o nome de vocês, a hora que entrou e a hora que saiu. Eu baixo a lista de presença, então eu não, porque a sala é grande, eu não preciso fazer chamada e nem pedir para vocês assinarem informes. Eu já baixo a lista, eu faço o download agora, no final da aula, eu já peço para baixar a lista de presença e eu salvo. Então, eu tenho todos os alunos da aula, a hora que você entra e a hora que você sai. Se você entra e sai várias vezes, vem seu nome 3 vezes, com a hora que entrou e saiu de cada vez, tá? Então, eu recebo então, a lista de presença, eu tenho esse controle. Então, professora, por que eu fui mal? Aí eu vou falar, você nunca entrou na minha aula, você nunca falou comigo. Aí eu tenho as listas que confirmam, tá? Tudo isso, tá bom? Alguém tá com mais alguma dúvida? Eu não queria que vocês ficassem angustiados com problemas aí. Eu queria que a gente fosse tranquilo, porque o mais importante é o conteúdo, o mais importante é o que vocês levam. Nessas questões burocráticas, a gente resolve, né? Ninguém é louca, a professora não é louca de você não ter o questionário para responder. Me mostrou que abriu um chamado, você fala, professora, aqui, ó, eu abri um chamado, mas até hoje não veio o questionário. Eu não sou louca, a gente vai dar uma solução, tá? Mas eu preciso que vocês abram o chamado. O que você falou aqui, Tainara? Tive acesso apenas... Né? Aí isso aí eu já respondi, né? Adriano, o que você quer saber, Adriano? Professora, as perguntas... você quer saber, Adriano, se as perguntas do questionário são baseadas nesse conteúdo do material. A professora está passando nas aulas virtuais? Ô, Adriano, o questionário... ele é baseado no conteúdo do ambiente virtual, tá? Eu estou seguindo a mesma sequência do ambiente virtual, eu estou complementando, passando uma parte a mais do que está lá, né? Mas eu estou seguindo uma linha meio acompanhando o ambiente virtual. O questionário é em cima do conteúdo do ambiente virtual. Então, vocês estudam o ambiente virtual, as questões são baseadas dali. A minha prova AV1 vai ser baseada nos meus slides e no ambiente virtual, no conteúdo do ambiente virtual, tá bom? A minha prova. Tá, Adriano? Tayane, uma dúvida, o material didático está de acordo com o questionário? Porque consegui responder só uma questão, não achei mais nada. Ô, Tayane, as questões, elas acompanham o que está no material didático, mas a gente está na segunda aula, então a gente não estudou a unidade 1 e 2 inteira, tá? A gente tem aí, minha prova vai ser dia 12 de abril. Então, o conteúdo que vai cair lá no questionário, ele não foi dado inteiro ainda, né? Por isso que eu falei para vocês deixarem para fazer o questionário em abril. Vocês podem fazer o questionário até o dia 14 de abril. Dia 14 de abril vai fechar o questionário da unidade 1 e 2. Eu acho melhor que vocês vão tendo aula, vão lendo o material e façam o questionário
mais próximo a abril, porque assim vocês já tiveram mais conteúdo. Mas o conteúdo, ele está no material, vocês vão ter que pesquisar, né? Vocês têm que olhar as questões, vocês podem pesquisar. E aí vocês vão respondendo, não precisa responder também todas num dia só. Vocês podem ir respondendo, mas não enviem. Se vocês enviarem sem ter respondido, aí vai descontar a nota. E não tem como abrir de novo, tá bom? Então, deixem para ir responder ele inteiro e enviar só lá em abril. Porque assim a gente vai tendo a aula, vai estudando, vai vendo o material, tá bom? Vocês têm até 14 de abril para responder a unidade 1 e 2. E a minha prova é dia 12 de abril. Por isso que ele vai até o dia 14, porque eu vou somar a minha prova, que vale 8, mais os 2 pontos do questionário, para ter sua média de AV1, tá bom? O que você perguntou? Para uma dúvida... não, vai com calma aí, tá? Vamos estudando. As faltas tem alguma lista? Tá, já falei das listas, né, Aline? Que eu imprimo embaixo daqui. O que mais, gente? AVA, isso mesmo. AVA quer dizer ambiente virtual. Essa abreviação AVA é ambiente virtual, tá, Laís? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Prof, tem alguma turma de odonto aqui? Tem gente de odonto que está se formando e que está fazendo a disciplina como, né, como que faltou essa disciplina. Agora, eu não sei se tem mais gente de odonto aqui, tá bom? Professora, agradeço a explicação, até para passar para os colegas. Justo, tinha que perguntar sobre a colega que enviou mensagem para você, Foi você que me mandou a mensagem? Então, gente, infelizmente é isso. Aquele material, eu posso até tirar a dúvida de vocês, mas não sou eu que controlo ele. Que foi, Vitor? Professora, no questionário preciso estudar o conteúdo e depois responder avaliações, né? Ô, Vitor, o questionário, você abre ele e aí você viu a questão. Você pode pesquisar para responder, né? Mas o ideal é que ninguém precisa decorar tudo, saber tudo, né? Você tem, no questionário, você tem a possibilidade de pesquisar para responder, né? Você pode pesquisar ali no material mesmo, tá bom? Tamires, eu perdi a primeira aula, tenho acesso a ela? Tem sim, Tamires, você tem acesso aos slides, tá? E tem acesso à aula gravada, ela fica no Teams, na parte de arquivo, no Recording. Abre lá que você tem minha aula. Qualquer dúvida, você me fala, tá bom? Eu coloquei para vocês outro dia até meu e-mail, tá aqui, ó, nesse primeiro slide. Se vocês precisarem falar comigo, tá bom? Pode me mandar um e-mail. E o representante de sala, eu pedi que me passasse o telefone para que a gente tivesse um contato mais rápido, né? Fica melhor para avisar a turma. A prova no Teams é online? Sim, senhora Mônica. A prova vai ser online, se a gente ainda estiver nessa fase vermelha, sem aula presencial, que eu creio que não, né? Que a gente vai estar ainda virtual. Se não tiver virtual, a prova é lá, mas eu acredito que sim. Aí, pelo Forms, eu dou um link para vocês, tá bom? Eu dou o link da prova, tá bom? Fica tranquila. Mas, ó, vocês acompanhando a aula, vocês com certeza vão muito bem na prova, tá? Professora, a sua prova é AV1 e o questionário... Não é isso não, Vitor, presta atenção, ó. São 2 notas na UNG, AV1 e AV2. Espera, eu já vou anotar esse número aí, só um pouquinho. Representante é a Carol, é isso, Carol? Deixa eu anotar aí. 9917-19584. Educação física, né? Então, ó, Vitor, presta atenção aqui uma coisa. A UNG, eu já vou anotar lá isso um pouquinho. A UNG, elas são 2 provas, AV1 e AV2. Você tem que somar 14 pontos na AV1 mais a AV2, tá bom? A AV1 vai ser a prova que eu vou passar o link aqui no Teams, valendo 8,
E o questionário do ambiente virtual, do AVA, vale 2 pontos. Você tem que fazer unidade 1 e 2. Então, a sua nota da AV1, eu vou somar 8 da minha prova, mais 2 pontos da unidade 1 e 2 do ambiente virtual. Você vai ter lá uma notinha. A AV2, você vai fazer no dia 7 de junho. Vai valer de 0 a 10. Aí a gente soma a sua nota da V1 mais a sua nota da V2. Se você não somou 14 pontos, porque tem que somar 14 para dividir por 2, sua média é 7. A média da UNG é 7. Se você não somou, aí você vai fazer o exame. O exame é a média que você tem, quanto falta para 10. Então, vamos supor que você tirou 5 e 5 comigo. 5 na V1, 5 na V2. Deu 10. Dividiu por 2, sua média foi 5. Você não passou direto, porque a média é 7. Então, você vai fazer o exame no dia 21 de junho. E aí, quanto você tem que tirar no exame? Quanto falta para 10? Se tua média é 5, no exame você tem que tirar 5 para você passar. Só vai para a avaliação final o aluno que não tiver média 7. A média 7 é a soma da V1 mais a V2 dividido por 2, tá bom? Ah, professora, eu perdi sua V1. Eu já vou te atender já só um pouquinho, tá? Professora, eu perdi a V2. Então, você faz a prova substitutiva. Ah, eu perdi a V1. Faz a prova substitutiva. Entendeu, gente? Você tem que fazer a substitutiva quando você perde a V1 ou a V2. Professora, eu posso perder as 2 provas e fazer a sub? Não, não pode. Se você perdeu as 2 provas, a AV1 e a AV2, deixa eu só anotar um número aqui, gente, 451. Quem que é? Laís, né? Biomedicina. Tá. Se você perdeu, tá? A AV1 e a AV2, aí, meu filho, te desejo sorte na vida, porque não pode perder as 2 provas, porque a segunda chamada substitutiva, ela é a substitutiva de uma das avaliações, tá bom? E você tem que abrir um chamado para fazer substitutiva, tá? A sub, você abre um chamado, tá bom? Quanto a isso, tudo bem, todo mundo entendeu? Vai fazer a V1, vai fazer a V2. A V1 é dia 12 de abril e a V2 é dia 14 do 6. A média da UNG é 7, você tem que me somar aí 14 pontos, tá bom? Então, vamos supor que você tirou 10 logo na V1. Você é uma pessoa excelente. Aí, você tirou 4 na V2. Você passou? Passou. 10 mais 4 dá 14, dividido por 2 dá 7. Você está de parabéns, está livre de mim. Vai seguir aí feliz a vida. Tá bom? Deu para entender? Então, só faz a avaliação final quem não atingiu 7. O que mais vocês me perguntaram aqui? Tá, isso vale para tudo, hein? Professora, para tirar os 2 pontos de questionário... Sim, senhora, Tamires. É assim, ó, essa nota do questionário, ela não vem, não sou eu que corrijo o questionário. Quando vocês marcam a alternativa, ela é computada automaticamente, ela já vem para mim uma lista. Você tirou 1,5, 1,2, 1,6, ele já vem proporcional ao número de questões que você acertou no questionário, tá bom? Se você acertar todas as questões dos 2 questionários, da unidade 1 e 2, você vai ficar com 2. Mas aí ele faz proporcional. Então, a nota do questionário vem assim, 1,6, 1,4, 1,2. É proporcional ao número de questões que você acertou, tá bom? E não sou eu que corrijo, ela vem automática para mim na lista de notas, tá bom? Aí eu só ponho a minha nota e somo com a do questionário para ser a sua nota de AV1, tá legal, Tamires? Vitor, ok. Douglas, ok. Professora, a senhora que elabora a prova? Sim, senhora. Tayane,
eu que elaboro a prova da AV1 e a prova da AV2, tá? As perguntas da prova AV1 e AV2 sou eu que faço, tá? Eu que corrijo, ela é pelo Forms aí, vai estar aqui no Teams, né? Então, eu que faço a AV1, eu que faço a AV2 em cima do conteúdo trabalhado. Então, eu sei o conteúdo que eu dei, vocês têm os slides para estudar e eu tenho o conteúdo do ambiente virtual também. Então, eu faço a prova em cima da matéria que eu passo e faço em cima do ambiente virtual, tá bom? Sou eu que elaboro, sim. Só isso, pessoal? Vocês estão mais tranquilos? Tá tudo bem? Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão tranquilos? Entenderam como é que funciona? Se alguém tiver aflito com alguma coisa, onde fica esse Forms? Eu, Beatriz, depois que eu me jogar pela janela, eu te respondo, tá? Você me perguntou onde fica esse Forms. Beatriz, eu vou me jogar aqui pela janela e já volto. Beatriz, onde fica o Forms, Beatriz? Eu estou tensa. Não, eu estou tensa, eu vou me jogar aqui. A professora morreu com a pergunta. Ô, gente... Beatriz, o Forms, Beatriz, você está se referindo à prova, né? Calma. É assim, eu coloco as questões, que eu chamo de num Forms, mas aí eu vou passar para vocês no dia da prova, no dia 12 de abril, eu vou passar para vocês um link. Aí você, com esse link, você vai entrar aqui na minha aula, aqui no Teams, igual você está hoje. Aí eu vou colocar o link da prova. Você clica em cima desse link, abre as questões da prova, você responde e já vem a sua resposta automática para mim. Então, no dia 12 de abril, eu passo um link da prova, tá? E aí vocês têm um tempo, sim, para responder, né? Vocês têm um tempo para responder a prova, então vai ser do horário agora da aula. Esse tempo, vai ter tempo sim, Tamires. Agora, o tempo que vocês têm para responder, eu não sei se vai mudar esse semestre ou não, eu dependo da coordenação passar essa informação. Se vai, ó, de que hora a hora é para ficar aberto a prova. Porque aí eu falo, ó, vocês têm o horário de tal a tal hora para fazer a prova. Aí vocês têm para responder lá as questões. Vai ter dissertativa e vai ter alternativa de múltipla escolha, tá bom? Você já tá tensa com o quê, Margarete? Eu nem dei aula, você já tá tensa. Vai ter tempo, não fica tensa, porque, ó, gente, a gente não vai perguntar nada que a gente não tenha conversado, né? Tá tudo bem, ó, a gente tá junto, vocês vão acompanhando aí as aulas, acompanhando os slides, não tem, vocês não se preocupem. Se você anotar direitinho aí as datas das provas para você não se perder, e acompanhando comigo o conteúdo, vocês vão muito bem, fiquem tranquilos, tá? Só vamos resolver essa questão de muito aluno que não está tendo acesso ao ambiente virtual, né? Vamos só resolver essa questão para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Afinal de contas, a professora falou tanto de bem-estar na aula, que tudo que eu quero é que vocês fiquem em paz, fiquem tranquilos, tá? Com essa questão. Tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu vou baixar a lista de presença aqui, ó. Baixar lista de presença. Gente, esse negócio de baixar a lista de presença foi muito bom, né? Que eles colocaram. Alguém quiser falar mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrando. Vocês fiquem tranquilos, fiquem em paz, tá bom? Se vocês tiverem alguma coisa, eu tô aqui. O que você falou? Pro, por que todos os questionários é para o dia 14 de abril? Margarete, porque a gente vai fechar as notas até esse prazo. Então, a minha prova é dia 12 de abril. Aí eu preciso da nota do questionário para fechar a sua nota de AV1. Que eu tenho que fechar a nota. Então, a prova é dia 12 e o questionário dia 14. Aí eu somo e você tem a sua nota de AV1.
que aí acaba aquele primeiro período, aí a gente começa para a V2, tá? Por isso que tem a data do dia 14, que eu preciso fechar a V1, tá bom? Isso vai valer para todas as disciplinas híbridas, para todas elas é dia 14. Tranquilo, meus amores? Então, ótimo. Vou fechar a gravação aqui, ó, tá? Já fechei o